Quando eu comecei a vender, eu era representante comercial na Tigre Tubos e Conexões. Foi quando eu comecei a ter contato com essa parte comercial mesmo. Tinha 18 anos na época. Eu estava muito novo, eu não tinha uma questão de vergonha de dizer que eu era vendedor. Mas com o tempo que a gente vai construindo algumas coisas na nossa cabeça, eu fui tendo vergonha disso. Tanto é que 2 anos depois, quando eu me torno corretor de imóveis, eu fico meio assim, de falar para a galera que eu era vendedor, que eu era corretor de imóveis. Por quê? O negócio vendas no Brasil, ele é extremamente discriminado. Então, sempre vai falar de um vendedor de carro, de um corretor de imóveis, de um vendedor de seguro. Fica aquele ranço ali que é uma pessoa chata, uma pessoa que vai incomodar, vai ligar e não sei o quê. E não é bem assim não. Tudo depende da pessoa. Tudo depende de quem está junto, quem está passando aquele conteúdo. Tudo depende da maneira que você leva. Então eu vou ensinar para vocês uma maneira assertiva para que você não seja aquele vendedor chato, independente do que for o seu produto ou serviço, tá? Nós vamos passar uma maneira de atender que evita que você seja esse vendedor chato. Mas aí o que é o ponto? Quando eu virei corretor, eu ficava com vergonha de falar para as pessoas que eu era corretor, para não ter impressão, para não repelir ali no fim das contas. Por isso que a primeira coisa que eu quero falar com vocês é na questão dessa aceitação. E aí quando eu vou falar em aceitação, eu quero falar com 2 tipos de profissionais aqui, nesse momento. O primeiro profissional, deixa eu mudar a corzinha aqui, o primeiro profissional que eu vou falar aqui é o vendedorzão raiz. Vendedor raiz. O que é esse vendedor raiz para você entender? É aquele cara que a profissão dele, o negócio dele é realmente vender mesmo. O que é o vender mesmo, né? Aquele cara que você fala que ele é vendedor. O vendedor de um carro, ele é um vendedor raiz. Um vendedor de seguro, um corretor de seguro é um vendedor raiz. Um corretor de imóvel, ele é um vendedor raiz. Então é essa pessoa que o negócio dele é receber intermediações. Geralmente, ele não vende o produto final dele. Não é igual a Apple que vende o celular que é dela. Entre a Apple e o celular existe um vendedor no meio. Então é o vendedor do celular. É esse vendedor que eu quero falar que é o primeiro tipo de profissional aqui. Vou falar do segundo também, mas primeiro falando desse primeiro vendedor raiz. O Lucas, que está aqui dando o curso para vocês, ele é o vendedor raiz há 10 anos. Então eu vendia tubos e conexões, depois eu vendi imóveis e eu tenho a minha corretora de seguros e eu vendo seguros, tá? Então é um dos meus negócios hoje. Esse profissional tem muita dificuldade de aceitar que ele é vendedor. Tanto é, o que acontece? Quando eu virei corretor lá, quando eu estava com os meus 20 anos, eu sempre mudava o nome. Eu queria ser o consultor imobiliário. Eu queria ser o executivo de vendas. Inventam os nomes, né? Tinha corretor que colocava diretor comercial da área imobiliária. Sabe esse tipo de coisa? Isso pode parecer bem idiota no fim das contas. Mas essa maneira de pensar vai afetar num ponto no círculo das vendas, que é a hora que eu explico o método mesmo, em cima do tripé. Eu não sei se você lembra lá na página de comprar o curso, tinha o tripé SCF, que é o quê? Simplicidade, convicção e franqueza. Quando você não aceita que você é vendedor mesmo, que você depende de vender, vai atrapalhar em um dos tripés, que é a convicção. Então, o primeiro comunicado que eu quero dar para você, que é aqui, ó, que está nesse vendedor raiz, é parar de negar o que você faz. Não negue o que você faz. Então é tipo assim, você é corretor de seguros? Sim, eu vendo seguros. Sou o vendedor de seguros, corretor de seguros mesmo. E eu vou explicar o porquê disso, tá? Isso é prático. Não, eu vendo imóvel. Não, então beleza, você é um corretor de imóveis. Você não é um executivo imobiliário. Você não é um executivo imobiliário, você é um corretor de imóveis. Enfim, você é um vendedor de carro? Você é um vendedor de carro. Por que eu estou falando essa comunicação para você aqui? Para a pessoa comprar de você, ela tem que saber o que você faz. E ela tem que entender com simplicidade o que você faz. Principalmente nesse momento digital que a gente vive, muitos clientes vão chegar até você através do digital. E eu vou ensinar isso aqui nas próximas aulas. Tem um módulo que vai ser só para posicionamento digital.
que no curso vai ter módulo de posicionamento digital, de mente, o próprio círculo desenhando passo a passo, quebra-objeto, tem de tudo. É muito completo o curso, tanto é que eu falei várias vezes, na minha visão é o curso de vendas mais completo do Brasil. Por que você não pode negar o que você faz? E você tem que passar isso de maneira simples e convicta, para que as pessoas, a hora que te veem, saibam de maneira tranquila o que você faz. Exemplo prático, eu falei que quando eu era corretor, né, eu tinha vergonha de falar, eu sou corretor de imóveis, e explanar, eu sou corretor de imóveis. Ficava nessa de executivo e tudo mais. Eu já perdi venda com pessoa próxima porque ela não sabia o que eu fazia. Um tio meu comprou um imóvel de outro corretor de imóveis porque ele não sabia que eu era corretor. E ele me seguia, me acompanhava, me via muitas vezes. Só que quando ia conversar comigo, quando ia interagir comigo, ele não sabia que eu era corretor de imóveis. E aí eu fiquei sabendo que ele comprou um apartamento que, se eu não me engano, era algo em torno de R$500 mil. Ele dava uma comissão muito boa, comissão entre 10 a 15 mil. Ele falou pra mim, Lucas, sinceramente, cara, eu não sabia que você era corretor não, podia ter comprado de você. Você sempre falava numa linguagem mais chique, alguma coisa. Então, eu quero principalmente que vocês aprendam em cima dos meus erros. Esse foi um erro meu, né, que acabou acontecendo, que me custou uma bela de uma comissão, por não ter coragem de falar o que eu fazia. Então, de maneira prática, você que é esse vendedor raiz, que vende, é um intermediador de alguém. Se você é um intermediador de alguém, você é um vendedor. Aceite isso, divulgue isso dessa maneira com orgulho, tá? E por que orgulho? Não tem uma profissão, dificilmente tem um profissional que receba tão bem quanto um vendedor. Tá? Hoje em dia, por exemplo, a maioria dos clientes que eu sento, eles ganham menos do que eu até. Eles têm faturamento menor do que eu tenho no ano. Não estou falando isso para vangloriar não, é para você entender que ter essa aceitação vai te dar mais retorno. Então, o primeiro que eu quero dar esse comunicado, né, de aceite, cara, pô, você é vendedor, aceite isso, assuma isso, divulgue isso, vai ter as tarefinhas no final da aula, é você vendedor raiz, que é intermediador de alguma coisa. Só que o segundo que eu quero falar, deixa eu pôr de outra corzinha aqui, vou pôr de vermelho. O segundo são profissionais autônomos. Por que eu estou falando com esse pessoal? Na minha página de vendas eu fiz questão de falar com esse pessoal. Nas minhas aulas eu vou falar com esse pessoal. Eu acredito piamente que todo mundo é vendedor. Você é um arquiteto, você é vendedor. Você é um advogado, você é um vendedor. Então talvez você veja aqui nesse curso entender como é que você pode fechar com mais clientes contratos de advocacia. Pode ser um arquiteto que está querendo entender como é que eu fecho com mais clientes, eu tenho dificuldade com vender. Porque essa é uma demanda que eu vejo gigantesca. Muita gente que precisa vender o seu serviço, o profissional autônomo geralmente precisa vender o seu serviço ou seu produto, né, que seja. E ele tem uma dificuldade imensa em aceitar que ele é vendedor. E por ter essa dificuldade imensa de aceitar que você é um vendedor, você não faz as tarefas específicas que um profissional autônomo tem que fazer para vender, que é o quê? Você tem que ligar, você tem que divulgar, você tem que negociar, você tem que fazer uma série de tarefas que é de vendedor, você tem que se vender. No fim das contas, você só vai ter mais clientes se você aceitar que você é um vendedor. Então anota essa frase que eu falo direto. Vou até anotar para eu fazer uma camiseta dessa. Todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor. Quer ver o tanto que isso é verdade? Quando você era mais novo, você queria sair para uma festinha com os amigos. Você tinha que vender para seu pai e para sua mãe que você queria sair. Você tinha que vender essa ideia. Quando você quer comprar uma coisa no shopping, queria comprar uma coisa no shopping, se você é casado, você tem uma ideia, tem que vender para a esposa, tem que vender para o marido.